Oi pessoal, boa tarde ou bom dia, né? Boa noite, sei lá, quando vocês forem ver essa aula. Então hoje a gente vai falar então do capítulo 2, tá? Muito cuidado com o capítulo 2, tá? Ele é bem tranquilo assim, mas ele é muito técnico, tá? O que eu quero dizer, falar com isso? Se você por vezes não conseguir aprender, não prestar muita atenção, né? Deixar bem claro essas questões técnicas do capítulo 2, depois você não consegue compreender o que virão no capítulo 3, 4 e 5, tá? Então preste bastante atenção a essa parte aqui do capítulo 2. Lembrando que o nosso livro é o Contabilidade Básica Fácil, tá? Ele tá lá no Google Classroom, tá? Então hoje a gente vai ver a estruturação do balanço patrimonial, tá? Então a gente vai bem com calma o que vai ser, o que a gente entende como bens, direitos e obrigações e o que é ativos e passivos, tá? Pra gente montar aquela tabela em T, né? Ou você pode tanto usar o nome tabela em T ou o nome razonete, né? Que é o nome técnico dessa estruturação do balanço patrimonial, tudo bem? Então vamos lá para o conceito e definição, tá? O que vai ser essa ideia de patrimônio, tá? É o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa. No caso nosso, pessoa jurídica, tá? Pessoa física, pessoa normal. Pessoa jurídica é empresas e organizações, tá? Avaliado em moeda, tá? Tudo que a gente pensa em contabilidade, ele é avaliado sempre em moeda. Por que moeda? Porque é o aspecto físico, né, dos valores comerciais, tá? Então, tudo que é pensado em recursos das empresas, ele é avaliado em moeda física, tá? Então, novamente, esse desenho aqui que está no livro, né? Patrimônio vai ser o quê? Bens, direitos e obrigações, tá? Então, esse conjunto, tá? Vamos lá primeiro ver o que significa os bens, tá? Ó, são as coisas capazes de satisfazer as necessidades humanas e suscetíveis de avaliação econômica, tá? Então são três modelos, tá, que ele coloca. São os bens de uso, bens de troca e os bens de consumo, tá? O que seriam os bens de uso, né? Um balcão, prateleira, vitrine, equipamento de emissor de cupom, que seria aquelas impressoras fiscais, né? E algum espelho, tá? Algum espelho que a empresa usa. Isso aqui é só exemplos, tá? Bens de troca, então são as mercadorias da empresa. Lembra o exemplo que ele colocou de calçados da aula passada? Então, são os calçados e ele coloca o dinheiro, né, que é o símbolo que nós utilizamos para realizar a troca de recursos, tá? E depois os bens de consumo, então papel para embalagem, né, para você embalar alguma mercadoria, tá? Pode ser algum envelope, assim por diante, material de limpeza, pode para você limpar a sua loja, e pode café, sei lá, você quer colocar algum agrado para o seu cliente, assim por diante, tá? Então, um bem de consumo na empresa, tá? Os bens, né, eles são classificados, além dessa ideia de uso, troca e consumo, eles são classificados principalmente de dois modos, os materiais e os imateriais, tá? Cuidado aqui, tá? Porque depois no ativo ele vai perguntar isso. Então, os bens materiais são aqueles que possuem corpo, matéria, ou seja, tem um aspecto físico, tá? Você consegue tocar, manusear, assim por diante, tá? Divide-se em bens móveis, os que podem ser removidos do seu lugar, por exemplo, mesas, veículos, computadores, etc. Bens imóveis, tá? Que não podem ser deslocados do seu lugar natural. Exemplo, terrenos, edifícios, casas, quartos e assim por diante, tá? Bens imateriais, tá? Cuidado com aqui. Embora considerados bens, não possuem corpo ou matéria, tá? Esses bens, eles existem, mas eles não têm esse aspecto físico, tudo bem? São determinados gastos que a empresa faz, as quais, pela natureza, devem ser consideradas parte integrante do patrimônio. Então, os mais comuns são fundo de comércio, marcas e patentes, tá? Marcas e patentes principalmente, né? Que muitas vezes é o que mais tem valor para uma empresa, tá? Mas isso é uma discussão que vocês vão ter, principalmente em marketing, tá? Qual o valor de uma marca, qual o valor de uma patente, e para que outras empresas utilizem, né, de algum bem imaterial, no caso uma marca, um patente, um produto, né?
por vezes as empresas têm que pagar para uma outra empresa para você utilizar, para essa outra empresa utilizar a sua marca, tá? Pensa, por exemplo, o McDonald's, tá? Você tem uma empresa matriz, né, e as filiais. Todas as filiais, né, ou empresas licenciadas, elas utilizam, né, o nome do McDonald's e pagam por isso, tá? Mas isso aqui é uma discussão que vocês vão ver lá em marketing, tá? Vimos os bens, agora vamos ver os direitos, né? Então, são os valores que a empresa tem para receber de terceiros, tá? Então, grifa aí, tá? Bens são valores que a empresa tem para receber, tá? De terceiros. Então, da onde que vem esses direitos, né? Então, eles originam-se das vendas a prazo de mercadorias, de outros bens e serviços ou em decorrência de outras transações, tá? Então, toda transação que a empresa faz, ela tem direito a receber um valor por aquele serviço ou aquele produto vendido, tá? Então vamos lá, são registrados nos livros contábeis da empresa com o nome do elemento representativo direito, tá? Seguido da expressão a receber. Então tá, que seriam os direitos ali, ó, duplicatas, promissórias, aluguéis, então tudo que a empresa tem de receber de recurso, ele entra como um direito, tá? Então os elementos, você tem a expressão a receber, tá? Bem tranquilo. Obrigações. Aí agora é o contrário. Se direitos, recursos que a empresa tem a receber, obrigações são os valores que a empresa tem a pagar, tá? Pagar para terceiros, tá? Dá o grifo aí. Então, origina as vendas a prazo de mercadorias, de outros bens e serviços ou em decorrências também de outras transações, tá? Aqui está errado, que é compras, né? Tá erradinho aqui. São também registrados, né, nos livros contábeis da empresa com o nome do elemento representativo da respectiva obrigação, seguido da expressão a pagar. Então, ali inverte, né, os elementos duplicatas, promissórias, aluguéis, salários, impostos. Aqui, no caso, entra a expressão a pagar, tá? Quando você for lá no balanço patrimonial, tudo que entra como obrigação é um valor que a empresa tem que pagar a um terceiro, tá? Continuando, tá? Esses aspectos, né? Essas expressões e valores, né? Eles tanto podem ser qualitativos ou quantitativos, tá? Cuidado que um não exclui o outro, tá? O que é o aspecto qualitativo? Então, trata dos componentes do patrimônio segundo a espécie de cada um, tá? Então, espécie é um modelo de cada item ali que consta no balanço patrimonial. Aspecto qualitativo. Então, ele refere-se ao valor com que cada elemento pode ser expresso em moeda, tá? Então, cada item do balanço patrimonial, ele tem uma qualidade e ele é expresso em valor de moeda corrente. Tudo bem? Então, continuando, até aqui já começa um pouquinho a complicar, tá? Mas é bem tranquilo essa relação qualitativo e quantitativo. Olha aqui, no aspecto qualitativo, que entra no patrimônio. Ó, nos bens, né? Então, dinheiros, móveis, veículos. No direitos, né? Duplicatas a receber, aluguéis a receber, obrigações, duplicatas a pagar, impostos a pagar. Então, tudo isso aqui, tudo que entra como modelo, né? Como espécie, né? Ele entra nomeado, né? Então, o que é nomeado no balanço patrimonial, ele entra aqui como uma espécie, um gênero, tá? E aspecto quantitativo, você entra com essa parte, né? Nomeado, você nomeia o item, e no aspecto quantitativo você nomeia quanto que esse item ele vale para a empresa ou ele custa para a empresa, tá? Então aqui o patrimônio, tá? Bens, o dinheiro, tá? Aqui no exemplo do livro ele coloca 10 mil reais. Os móveis, 15 mil reais. Veículos, 50 mil reais. Direitos, duplicados a receber, tá? 8 mil reais. Aluguéis a receber, 5 mil reais. Obrigações, duplicados a pagar, 20 mil reais. Impostos a pagar, 5 mil reais. Então você tem o aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo, tá? Continuando, tá? Isso aqui vai um pouquinho longe ainda, pessoal.
Aqui é como que você expressa, né, o balanço patrimonial. Tá? Muito cuidado com isso aqui. É fácil, é tranquilo, mas isso pode confundir. Tá? Então aqui o patrimônio. Tá? De um lado, tá, o aspecto à esquerda fica o aspecto positivo, tá? E à direita fica o aspecto negativo. Então do lado esquerdo, né, você tem os bens e os direitos, tá? Aspecto positivo, ou seja, que a empresa possui ou vai receber. E do lado direito, as obrigações, tá? O que a empresa deve pagar. E você expressa essa relação através dessa tabela em T, tá? Ela tem o nome de razonete, tá? O nome técnico dessa tabela em T é razonete, tá? É só um detalhe, geralmente te fala a tabela em T mesmo, tá? No comum. Mas se você, sei lá, for fazer uma prova, se algum concurso falar razonete, então já saiba o que é essa tabelinha em T, que expressa, né, essa relação do patrimônio, os bens, direitos e obrigações, tá? Então, do lado esquerdo, elementos positivos, no direito, elementos negativos. Então, nos bens, você tem o que? Caixa da empresa, né, o dinheiro, estoque, veículos. No direitos, né, duplicatas a receber, aluguéis a receber. Do lado esquerdo, aspecto elementos positivos. Do lado direito, elementos negativos, que são as obrigações. Salários, né, dos funcionários a pagar, impostos a pagar e fornecedores, tá? Pessoal, até aqui você tem que saber isso aqui de cabeça, tá? Então termino aqui a parte 1 e já vamos para a parte 2, onde a gente vai discutir a situação líquida da empresa. Então, já vou encerrar aqui e vamos para a parte 2.